Os bastidores da política, hein? Vamos conversar com Marcos Rodrigues para fazer uma análise da movimentação nas redes sociais de dois candidatos que devem aí disputar o governo de Alagoas. Eu falo devem porque ainda tem um cenário de definição, mas essa semana é sim derradeira, não tem mais prazo. O que tiver que definir vai ter que ser definido essa semana, mas as redes estão com tudo, né? Fechando com a grande cobertura no final de semana, né? Bom antecipar já isso. Boa noite para você, boa noite para toda Alagoas. Você tocou num ponto-chave, né? Só quem está conectado nas redes é que está entendendo um pouco, acompanhando o que está acontecendo agora, né? Não está tendo candidato em feira, nas ruas, eles estão evitando esses contatos, né? Na verdade, o nível de articulação é muito grande entre um lado e outro e eles estão priorizando aí também o trabalho de clipes que são lançados para as redes sociais. A rede social hoje é o novo palanque, né, de outrora, para aquele eleitor ali mais da década de 80, 90, né? Agora é na internet que se dá, obviamente, esse debate. E esse duelo normalmente apresenta estratégias interessantes. Hoje a gente vai mostrar duas, né, bem antagônicas. A adotada pelo prefeito JHC, com mais imagens, sem um conteúdo denso, inclusive voltando à imagem de quando ele era uma criança. JHC, versão aí criança até os dias de hoje. Ele como se esse JHC dialogasse com o atual e tivesse orgulho, né, do que foi apresentado. Vamos acompanhar. Wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking. São poucos segundos, né? Mas de certa maneira dá para prender um pouco a atenção das pessoas. São vários momentos. É claro que quem vai se identificando aí já vai compartilhando, vai criando esse movimento, né? E aí tem uma turma da Palminha que está sempre seguindo aí todos os clipes e tal, né? De todos os lados, né? Tem aquela enxurrada assim de curtida e também compartilhamento. Renan Filho, como ele obviamente está falando, né, de que vai dar sequência à história que começou lá atrás, tem muita necessidade de estabelecer elementos ali na campanha que funcionam meio que uma comparação, né? O que foi deixado, o que foi feito, como encontramos, como fizemos. E ele transformou o momento nas redes também, até de resposta a um dado que tinha sido apresentado pela campanha do ex-prefeito JHC, que é com relação a como ele enfrentou a violência, que tipo de ações, né, foram feitas nesse sentido. Éramos o estado mais violento do Brasil há 10 anos. Maceió era o local mais violento entre todas as capitais do país e chegou a ser a quinta capital mais violenta do mundo. Na década em que eu fui governador, o estado foi o estado que mais reduziu a violência no Brasil todo. Ou seja, isso é uma virada, impacta na vida das pessoas. Hoje a gente vive outra realidade. A gente que era muito mais inseguro do que os nossos estados vizinhos, hoje nós somos muito mais seguros. Foi uma mudança muito verdadeira que trouxe um outro momento para o estado, com investimentos em tecnologia, em contratando mais policial, integração da polícia militar, trabalhando com a polícia civil. Somos um dos poucos estados no Brasil que temos os centros integrados de segurança pública e isso oferece um resultado melhor. Pois é, então, de certa maneira, cada um passeando um pouco pela gestão, né, do que fizeram, do que encontraram, do que deixaram, do que pretendem dar sequência. Basicamente, essa é a linguagem. Cada um adotando uma linguagem, um com mais conteúdo visual, outro com mais texto, mais denso, enfim, mas cada um querendo chegar, claro, no eleitor. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia, né? E o Gaspar, hein? Continua na chapa do Flávio Bolsonaro? Interessante você fazer essa pergunta, porque, Felipe, a gente, de algum modo, foi impactado com o anúncio nacional de que ele comporia a chapa com Flávio. Mas em 48 horas, o Alfredo Gaspar recebeu uma enxurrada de ataques, né, de vários lados, pegando coisas com sentido, outras sem muito sentido, mas, enfim, pautas que estavam relacionadas a ele. e, consequentemente, ao seu mandato e, consequentemente, à sua atuação também na CPI. Ele classificou isso, inclusive, de certa maneira, como uma fala ali daqueles que ele incomodou durante o processo da investigação, ao ponto disso gerar um embate, uma discussão interna no próprio PL, porque às vezes as pessoas pensam que essa ideia de partido único é mais fácil conduzir, nem é. Às vezes tem muito enfrentamento interno, uma disputa de vaidades ali.
ali. Houve um questionamento sobre o processo de escolha do Alfredo. E aí ele volta a São Paulo, volta a se encontrar com o Flávio, e o Flávio é justamente indagado sobre essa questão e ele deu a resposta, nós temos aqui. Em relação à chapa do senhor, esses rumores de que poderia mudar o Alfredo Gaspar, como é que fica aí? Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele. A pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestino. Vamos lá. Obrigado. Ele fez até uma inflexão na voz aí, né? Não sei por que eles fazem isso em relação a nós, nem sei se isso é tão estratégico assim, mas o fato é que está mantido aí o Alfredo Gaspar e, consequentemente, isso continua mexendo no xadrez político local, né? Porque sem Alfredo há um espaço aí de votos para o Senado que interessa a um grupo, interessa a outro, né? E aí, vai se manter com os quadros que tem ou está existindo alguma movimentação para tirar mais alguém? Tudo isso tem muito a ver com o que vai ser colocado, porque houve a indicação do nome de Marina Cândia, ainda não confirmada. Hoje Chico Filho até falou sobre isso e a gente vai trazer isso daqui a pouco lá na edição das 9, que ela saindo de uma disputa para federal bagunça a chapa, porque ela era uma puxadora de votos, né? Então, de algum modo, são acomodações que estão sendo feitas nas campanhas. Essa, em especial do Alfredo, tem interferência aqui no plano local. Bom, mais política, mais análise na edição das 9, estamos todos convidados. Até já. Até já.